nós estaremos lendo o verso 12 e o verso 13. O verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Repita comigo, o 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, quando eu estava elaborando esta mensagem, o Senhor trouxe ao meu coração o seguinte tema: os males causados pelo esfriamento espiritual. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, ele já tinha uma revelação do Senhor, e nesta revelação ele falava, pastor, de tempos trabalhosos. Se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, o verso 1, Paulo escreve dizendo: mas o Espírito expressamente nos últimos dias diz que muitos apostatarão da fé. Isto é uma realidade que nós estamos vivendo. Mas eu glorifico ao nome do Senhor, pastor, porque no verso 13 o Senhor escreve esta advertência em forma de promessa e diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu comecei a meditar nesse texto e eu fiz a seguinte introdução: o mundo em que vivemos tem causado à igreja do Senhor alguns males, inclusive o esfriamento espiritual por parte de algumas pessoas. Porém, isso também se retribui à falta de vigilância por parte de algumas pessoas. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, em todos os sermões, o Senhor convida a mim e convida a você a vigiar. Vigiar e orar. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas esta matéria, ela é frágil, ela é fraca, e ela só recebe substância se o nosso espírito estiver também substanciado, se o nosso espírito estiver enxertado na videira. Caso contrário, esta matéria ela pode levar o homem a coisas absurdas. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, ele diz que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Ninguém é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Não se preocupa com os desejos deste mundo, porque tudo isso vai passar, mas aqueles que permanecem para sempre, aleluia, eles alcançarão a salvação. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja que está lá em Roma, ele faz, pastor, uma oração, ele faz um rótulo
de oração. A igreja e os membros individuais, nós precisamos, na verdade, de vivermos uma vida de oração. O texto que a nossa irmã leu, esta pobre mulher, ela só conseguiu a vitória, porque ela foi perseverante na oração. Quando nós somos perseverantes na oração, o Senhor abre a janela do céu e derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Mas o que acontece quando nós perdemos o apetite de oração? Nós somos considerados fracassados. Pastor, não tem nenhuma batalha na nossa vida espiritual que nós vencemos, ou alguma guerra, a não ser através da oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16.